Meu pai milionário morreu e deixou uma herança para 5 filhos, mas eu só tinha 2 irmãos. Quando encontramos os outros, descobrimos algo nojento sobre ele. Então, acho que devo começar com um pouco de contexto antes de mergulhar nesse verdadeiro incêndio de lixo que virou essa situação. Meu nome é Scout Morgan, tenho 35 anos, e até algumas semanas atrás eu achava que minha família era bem normal, bagunçada do jeito comum, mas nada fora do normal. Meu pai, Richard, comandava uma rede de lojas de materiais de construção em 3 estados. Ele era duro, mas justo, exigia muito da gente, mas também fazia questão de que nunca nos faltasse nada. Minha mãe, Grace, morreu de câncer quando minha irmã mais nova, Elisa, tinha 14 anos, o que foi devastador para todos nós. Depois que ela morreu, meu pai nunca se casou de novo nem sequer namorou, pelo menos que soubéssemos. Ele simplesmente se jogou no trabalho e em nos criar. Também tem meu irmão Theo, que tem 32 anos e sempre foi o rebelde da família. Ele seguiu carreira nas artes em vez de entrar nos negócios, o que deixava meu pai louco, mas eu sempre suspeitei que, no fundo, ele tinha orgulho do Theo, mesmo que os dois brigassem o tempo todo. Elisa tem 29 anos agora e virou uma advogada corporativa de sucesso, sempre tentando manter a paz entre todos nós. Eu, por minha vez, segui os passos do meu pai e trabalho há anos na empresa da família. Sempre imaginei que assumiria tudo quando ele se aposentasse. Como acontece com muitos irmãos adultos, fomos nos afastando com o tempo. A gente se via em feriados e aniversários, mas todos estávamos ocupados com nossas próprias vidas. Então meu pai morreu. Ataque cardíaco enquanto corria. Caiu morto na hora. Foi um choque enorme, mas ele já estava na casa dos 60 e sempre se exigiu demais. Todos nós voltamos para a casa da família para lidar com o funeral e com o testamento. Nenhum de nós estava realmente preocupado com a questão da herança. Meu pai tinha se dado bem na vida, acumulado um bom patrimônio, e achávamos que ele dividiria tudo de forma mais ou menos igual entre nós 3. Foi aí que tudo foi para o inferno. O advogado do meu pai, Marcos, nos chamou para o escritório dele dentro da casa, com uma expressão estranha no rosto. Eu cheguei a pensar que talvez meu pai tivesse deixado tudo para alguma instituição de caridade ou algo assim, o que seria frustrante, mas ao menos faria algum sentido. O que Marcos nos contou, porém, simplesmente explodiu minha cabeça. Aparentemente, meu pai tinha uma segunda família inteira, a apenas 2 horas de distância. Uma mulher chamada Diana e 2 filhos, Jordan e Ruby. Ele esteve com eles por 27 anos. 27 anos, e todos estavam incluídos no testamento. No começo, eu não consegui nem processar o que Marcos estava dizendo. Parecia que alguém tinha trocado meu pai por um impostor, ou que eu estava preso em algum sonho bizarro. Marcos parecia extremamente desconfortável ao dar a notícia, se remexendo na cadeira e evitando contato visual. Lembro que ele tinha uma pasta grossa cheia de documentos à sua frente, e ficava batucando nela nervosamente com os dedos. Ele explicou que o patrimônio do meu pai seria dividido igualmente entre os 5 filhos. Não apenas eu, Theo e Elisa, mas também esses 2 completos estranhos, Jordan e Ruby. Eu surtei completamente. Comecei a gritar com Marcos, acusando-o de estar envolvido em algum golpe. Exigi saber há quanto tempo ele sabia daquilo e por que tinha acobertado meu pai. Marcos apenas ficou ali, aguentando tudo, até que calmamente tirou alguns papéis da pasta. Eram resultados de testes de DNA, confirmando que Jordan e Ruby eram, sem dúvida, filhos biológicos do Richard. Foi como levar um soco no estômago. Elisa tentou acalmar a situação, fazendo várias perguntas jurídicas a Marcos sobre a legalidade de tudo aquilo, mas antes que ele pudesse responder direito, Theo pegou um pesado peso de papel de vidro da mesa do meu pai e arremessou pelo cômodo. Ele se espatifou contra a estante, espalhando livros e cacos de vidro por todo lado. Marcos se levantou e ameaçou ir embora se não conseguíssemos discutir aquilo como adultos. O rosto dele estava vermelho, claramente no limite. Eu não liguei. Eu precisava saber se minha mãe tinha conhecimento daquela outra família. Será que ela sabia que meu pai a traía há anos? Será que ela morreu sabendo que o marido tinha outra mulher e outros filhos? Marcos disse que, honestamente, não conhecia toda a história, o que só me deixou ainda mais furioso. Saí do escritório aos berros, dizendo que contestaria o testamento, custasse o que custasse. Peguei minhas chaves e fui em direção à porta, precisando de ar antes que quebrasse alguma coisa. Elisa veio atrás de mim, tentando me fazer respirar fundo e pensar de forma racional. Ela insistia que precisávamos de mais informações antes de tomar qualquer decisão. Eu não conseguia nem olhar para ela. Entrei no carro e fiquei ali, agarrado ao volante, até meus nós dos dedos ficarem brancos. Não fui embora, mas também não consegui voltar para dentro. Quando finalmente voltei para casa, cerca de 1 hora depois, encontrei Theo no escritório do meu pai, bebendo direto da garrafa do uísque escocês de 30 anos que ele guardava como um tesouro. Nem copo ele usou. Só virou a garrafa como se fosse cerveja barata. Meu pai teria ficado furioso. O pensamento quase me fez rir. Theo sugeriu que talvez devêssemos conhecer esses meio-irmãos antes de tirar conclusões. Talvez eles também fossem vítimas nisso tudo. Eu cortei essa ideia na hora, e pela primeira vez, Elisa concordou comigo. De jeito nenhum sentaríamos para um jantar em família com os frutos da traição do nosso pai. Foi então que Marcos soltou outra bomba. De acordo com o testamento, os 5 de nós precisávamos comparecer juntos a um jantar em família dentro de 30 dias após a leitura do testamento, ou todo o patrimônio seria doado para instituições de caridade. Nosso pai estava nos manipulando do além-túmulo. Liguei imediatamente para um amigo da época da faculdade de Direito, Jamie. Tínhamos continuado amigos ao longo dos anos, e ele era especialista em direito sucessório. Eu queria saber se havia alguma chance de contestar aquele testamento absurdo. Jamie disse que poderíamos tentar, mas seria caro e o resultado estava longe de ser garantido. Pelo visto, meu pai tinha feito a lição de casa e deixado tudo muito bem amarrado. Enquanto falava com Jamie, comecei a pesquisar na internet qualquer informação sobre Diana e os filhos dela. Eu procurava algo que sugerisse que eles tinham manipulado meu pai ou se inserido fraudulentamente no testamento. Elisa continuava tentando ser a voz da razão, sugerindo que ao menos nos encontrássemos uma vez com nossos meio-irmãos para cumprir a exigência do testamento.
Theo acusou Elisa de trair a memória da nossa mãe só por considerar isso. O rosto dela desmoronou e ela subiu para o antigo quarto dela. Mais tarde, naquela noite, passei pelo corredor e ouvi Elisa chorando atrás da porta. Theo encontrou uma gaveta trancada na mesa do meu pai e conseguiu forçá-la. Dentro, havia cartões de aniversário e fotos escolares de Jordan e Ruby de anos atrás. Boletins, desenhos, programas de concertos, todas aquelas coisas que pais costumam guardar. Ficou claro que meu pai tinha sido ativamente presente na vida deles, não apenas mandando dinheiro. Aquilo não tinha sido um caso passageiro. Era uma vida inteira paralela. Continuei investigando e descobri que Diana tinha sido namorada do meu pai no ensino médio, antes de ele conhecer minha mãe. Mas a linha do tempo não batia no caso de Jordan, que parecia ter pouco mais de 20 anos. Isso significava que meu pai tinha retomado contato com Diana enquanto ainda era casado com minha mãe. A traição doeu ainda mais. Ele não só manteve outra família, como traiu ativamente minha mãe. Elisa sugeriu que entrássemos em contato direto com Diana para organizar o jantar obrigatório. Theo e eu nos recusamos a participar. Ela decidiu que se encontraria com Diana sozinha primeiro, para sentir o terreno. Achei aquilo uma péssima ideia, mas Elisa sempre teve que fazer as coisas do jeito dela. Contratei um investigador particular chamado Devon para cavar qualquer coisa sobre Diana e os filhos. Eu esperava encontrar sinais de interesse financeiro ou manipulação, qualquer coisa que pudesse ser usada contra eles. Mas Devon voltou dizendo que Diana era apenas uma enfermeira de um hospital local, que tinha passado dificuldades financeiras ao longo dos anos. Ela não era rica, não tinha antecedentes criminais, e pelo que tudo indicava, era só uma mãe solteira comum e trabalhadora. Isso me fez mudar o foco para tentar encontrar formas de invalidar o testamento em si. Theo estava um desastre, bebendo pesado todas as noites. Numa noite recebi uma ligação de Elisa dizendo que Theo tinha bebido demais e estava tentando dirigir até a casa de Diana no meio da madrugada. Corri para a casa da família e encontrei Theo cambaleando, procurando as chaves do carro do meu pai, enquanto Elisa tentava impedi-lo de sair. Ele era forte demais para ela conseguir segurá-lo. Consegui agarrá-lo bem no momento em que ele entrava no carro do meu pai. Theo tentou me acertar um soco e acabamos numa briga feia na garagem. Os vizinhos devem ter ouvido a confusão, porque logo a polícia apareceu. O policial Martinez nos separou e acalmou a situação. Ele me reconheceu de eventos comunitários ligados aos negócios e pegou leve conosco, mas insistiu que alguém precisava se responsabilizar por Theo. Relutante, aceitei deixá-lo passar a noite no meu apartamento. Na manhã seguinte, Elisa mandou uma mensagem dizendo que tinha marcado um encontro com Diana em uma cafeteria. Achei que ela estava cometendo um erro, mas ela é teimosa demais quando decide algo. Mais tarde, ela me ligou dizendo que tinha chegado ao café e encontrado não só Diana, mas também Jordan, esperando por ela. Disse que quase foi embora na hora, sentindo que tinha sido uma armadilha, mas decidiu ficar. Segundo Eliza, Jordan era um professor de música de fala mansa, na casa dos 20 e poucos anos, que insistiu que nunca quis dinheiro da nossa família, apenas reconhecimento. Diana mostrou a Eliza cartas de amor que nosso pai tinha escrito ao longo dos anos. O pior foi que algumas dessas cartas eram datadas de períodos em que nosso pai ainda era casado com nossa mãe. Diana teria desabado em lágrimas quando Elisa a confrontou por ter permitido aquela vida dupla, dizendo que o amava demais para deixá-lo ir. Jordan contou que ele e Ruby cresceram sabendo da nossa existência, mas foram instruídos a nunca entrar em contato conosco. A ideia de esses estranhos saberem tudo sobre nossas vidas, enquanto nós não sabíamos nada sobre as deles, me deu calafrios. Quando Elisa perguntou por que eles estavam reivindicando a herança se não era por dinheiro, Jordan explicou que Diana tinha contas médicas de tratamento contra o câncer, a mesma doença que matou nossa mãe. Eu percebi que essa informação mexeu com Elisa, mas comigo não funcionou. Quando Elisa voltou para casa, eu me recusei a ouvir qualquer relato sobre o encontro. Theo estava de ressaca demais para processar qualquer coisa. No fim, ela escreveu tudo em um e-mail, para lermos quando estivéssemos prontos. Meu investigador, Devon, revelou que Diana tinha, na verdade, recusado pensão alimentícia do meu pai para manter o segredo. Elisa tentou vender isso como prova de que Diana não estava atrás de dinheiro. Eu vi de outra forma. Na minha cabeça, isso fazia parte de um plano de longo prazo para conseguir um pagamento ainda maior no futuro. Quando disse isso a Elisa, ela me acusou de estar determinado a transformar em vilões pessoas que eu nem sequer conhecia. Theo finalmente leu o e-mail de Elisa sobre o encontro e ficou obcecado com a linha do tempo da traição do nosso pai. Ele foi procurar o antigo álbum de aniversários dos nossos pais para comparar datas com as cartas que Diana tinha mostrado a Elisa. Sugeri a Elisa e ao Theo que oferecêssemos a Diana um acordo menor para que ela simplesmente desaparecesse. Elisa descartou isso imediatamente, dizendo que Jordan e Ruby tinham direito legal à parte deles, de acordo com o testamento. Isso levou a uma discussão enorme, na qual acusei Elisa de trair nossa família. Theo encontrou fotografias que sugeriam que nosso pai tinha estado com Diana no dia do funeral da nossa mãe. Ele não conseguiu confirmar se isso era verdade, mas só a possibilidade já o fez surtar. Ele saiu de casa sem dizer uma palavra e foi para um bar. Elisa recebeu uma mensagem de Jordan perguntando se a irmã dele, Ruby, poderia encontrá-la. Acabei vendo a notificação aparecer no celular da Elisa enquanto ela estava no banho. Peguei o telefone dela e respondi fingindo ser ela, marcando um encontro. Eu planejava confrontar Ruby pessoalmente. Naquela noite, Diana ligou para Elisa falando sobre a coleção de livros raros do nosso pai, que ele aparentemente tinha prometido a Ruby. Nenhum de nós sabia da existência de qualquer coleção de livros. Começamos a nos perguntar que outros bens nosso pai poderia ter escondido. Encontrei uma chave de um depósito entre os pertences pessoais dele. Havia um bilhete junto dizendo que os 5 filhos precisavam estar presentes para acessar o conteúdo. Por mais que me doesse, tive que compartilhar essa informação com Theo e Elisa. No dia seguinte, fomos juntos até o depósito, apenas para descobrir pelo gerente que todas as pessoas listadas no contrato de aluguel precisavam estar presentes. Isso significava Jordan e Ruby também. Não tivemos escolha, a não ser entrar em contato com nossos meio-irmãos se quiséssemos ver o que nosso pai tinha guardado ali. O encontro no depósito foi além de constrangedor.
Recusei apertar a mão de Jordan ou Ruby quando eles chegaram com Diana. A tensão estava tão pesada que o gerente quase nos negou a entrada. Ele ficava olhando para todos nós, claramente sentindo que algo estava errado. Lá dentro, encontramos o espaço meticulosamente organizado, com lembranças das duas famílias. Havia prateleiras identificadas para cada filho, contendo objetos pessoais que nosso pai tinha guardado ao longo dos anos. Theo percebeu que não havia fotos de feriados mostrando as duas famílias juntas. Nosso pai tinha mantido suas duas vidas completamente separadas. Ruby, que se revelou ser uma estudante de pós-graduação muito equilibrada, encontrou registros financeiros mostrando que nosso pai tinha pago a faculdade dela. Enquanto isso, encontrei documentos sugerindo que nosso pai havia escondido dinheiro em contas offshore. Isso levantou suspeitas de possível sonegação fiscal, o que me deixou nervoso em relação ao negócio da família. Jordan encontrou cartas indicando que nosso pai planejava unir as famílias depois da morte da nossa mãe, mas aparentemente alguém tinha ameaçado expô-lo, então ele continuou com a farsa por medo. Elisa encontrou o diário do nosso pai, detalhando a culpa e o conflito interno dele por manter duas famílias separadas. Ela começou a ler trechos em voz alta, mas isso só aumentou a tensão. Ruby sugeriu que cada um de nós tirasse um tempo para ler partes em particular. Enquanto todos estavam distraídos lendo documentos diferentes, fotografei discretamente os papéis financeiros que me preocupavam. Jordan percebeu o que eu estava fazendo e me confrontou em particular, criando ainda mais animosidade entre nós. Theo encontrou obras de arte que ele tinha feito quando criança, preservadas ao lado de peças semelhantes feitas por Ruby. Em vez de encontrar algum tipo de conexão nisso, ele ficou ainda mais irritado. Acusou Ruby de roubar a atenção do nosso pai, atenção que deveria ter sido dedicada a nós depois da morte da nossa mãe. Ruby revelou que tinha estudado história da arte em parte por influência do Theo, transmitida pelo nosso pai. Quando Theo não acreditou nela, ela mostrou cadernos de esboços da infância com técnicas que claramente imitavam o estilo dele. Foi estranho ver como essa desconhecida tinha sido influenciada pelo meu irmão sem que ele soubesse. Encontramos registros médicos mostrando que nosso pai tinha uma condição cardíaca havia anos, mas nunca contou a nenhum dos filhos. Por um breve momento, os 5 de nós nos unimos ao nos sentirmos traídos por esse segredo compartilhado. Descobri documentos sugerindo que a empresa da família tinha sérios problemas de fluxo de caixa. Não compartilhei isso com os outros. Em vez disso, comecei a formular um plano para usar minha herança para salvar o negócio. Encontramos uma gravação em vídeo que nosso pai tinha feito antes de morrer, mas discutimos sobre assistir ou não imediatamente. Acabamos decidindo adiar a exibição até o jantar familiar obrigatório. Quando estávamos fechando o depósito, peguei deliberadamente um livro caixa financeiro que não queria que os outros vissem. Não percebi que Ruby tinha notado e já tinha feito cópias de documentos importantes. Durante a viagem de volta, Elisa sugeriu dar uma chance à família da Diana. Foi então que revelei que já tinha entrado com uma ação judicial contestando o testamento. Elisa ficou furiosa por eu ter feito isso sem consultá-la ou ao Theo. Theo chegou a demonstrar brevemente simpatia por Jordan e Ruby por terem crescido sem a presença física do nosso pai. Mas eu o lembrei de que eles tinham recebido apoio financeiro do qual nunca soubemos. A empatia momentânea dele se transformou novamente em ressentimento. Propus adiar indefinidamente o jantar familiar enquanto minha ação judicial avançava. Mas Elisa me lembrou de que, se não cumpríssemos a exigência em 30 dias, tudo iria para instituições de caridade, conforme os termos do testamento. Relutantes, concordamos em realizar o jantar na casa da família dali a 2 semanas. Passei as 2 semanas seguintes revisando os documentos financeiros que tinha levado. A empresa estava em situação pior do que eu imaginava, praticamente à beira da falência, devido a uma combinação de crise econômica e alguns investimentos ruins feitos pelo nosso pai. Eu precisava da herança completa para salvá-la e proteger os funcionários que dependiam daqueles empregos. Comecei a trabalhar na fabricação de documentos que mostrassem que Diana tinha chantageado nosso pai, achando que isso poderia ajudar no meu caso para contestar o testamento. Elisa, usando sua experiência jurídica, pesquisou precedentes de contestação de testamentos envolvendo famílias secretas. Ela descobriu que a maioria dos casos favorecia os filhos biológicos, independentemente das circunstâncias. Começou então a trabalhar em uma solução de compromisso para apresentar no jantar. Theo foi visitar o túmulo do nosso pai numa tarde, planejando despejar sua raiva. Lá, encontrou flores frescas com um cartão de Ruby. Ele rasgou o cartão, mas deixou as flores. A raiva dele se misturou com confusão sobre o que sentir. Jordan entrou em contato com Theo, sugerindo que se encontrassem em uma galeria de arte, como artistas. Theo recusou no início, mas Jordan enviou um portfólio de composições musicais que tinha criado inspirado nas obras de Theo. O gesto pareceu afetá-lo, embora ele não admitisse. Entrei em contato com meu amigo JB, um contador com algumas conexões duvidosas, para me ajudar a adulterar os registros financeiros. Eu queria criar provas de que Diana tinha forçado nosso pai a incluir os filhos dela no testamento. JB me alertou sobre possíveis acusações criminais por fraude e falsificação. Prometi a ele uma porcentagem da herança em troca da ajuda, me sentindo desesperado para salvar o negócio. Elisa descobriu que eu tinha esvaziado o cofre bancário do nosso pai antes que ela pudesse fazer um inventário. Ela não tinha autoridade legal para exigir que eu devolvesse o conteúdo, mas dava para perceber que ela estava registrando minhas atividades cada vez mais suspeitas. Theo finalmente concordou em se encontrar com Jordan em um bar local. Bebeu demais e ficou emocionalmente instável, desabafando sobre a traição do nosso pai. Jordan acabou levando Theo para casa, criando um momento inesperado de conexão entre os dois. Ruby apareceu de surpresa na empresa da família, se apresentando aos funcionários como filha de Richard. Cheguei durante a visita e a humilhei publicamente, fazendo uma cena na frente dos clientes. A notícia se espalhou rapidamente pela pequena comunidade empresarial. Descobri que a apólice de seguro de vida do nosso pai tinha Diana como beneficiária. Essa apólice existia fora das disposições do testamento, o que significava que eu não podia contestá-la por meio da ação contra o testamento. Entrei em contato com a seguradora alegando possível fraude, na esperança de atrasar o pagamento. Diana convidou Elisa para tomar chá e compartilhar histórias sobre nosso pai.
Elisa descobriu fotos que sugeriam que Diana tinha estado presente em vários eventos em que nossa família também esteve ao longo dos anos. Nosso pai aparentemente tinha orquestrado encontros quase diretos por anos, sem que nenhuma das famílias percebesse. Theo voltou a pintar depois de anos de bloqueio criativo. As pinturas eram escuras e cruas, processando suas emoções complexas sobre a traição do nosso pai. A intensidade do trabalho o assustou. Então ele convidou Jordan para ver as obras em seu estúdio, buscando compreensão de alguém que talvez compartilhasse sentimentos igualmente complicados. Trabalhei na falsificação de e-mails para fazer parecer que Diana tinha ameaçado expor nosso pai caso ele não incluísse os filhos dela no testamento. Robbie começou a ficar com medo do nosso plano, preocupado com as consequências criminais. Eu o lembrei dos esquemas fiscais do passado dele que eu conhecia, basicamente o ameaçando para que ficasse quieto. Elisa preparou documentos legais para um possível acordo que atendesse aos interesses de todos. Depois, descobriu que eu já tinha protocolado novas ações judiciais sem consultá-la. Ela apareceu no meu apartamento para me confrontar por agir pelas costas da família. Durante a discussão, ela percebeu os documentos financeiros e as fotos que eu estava manipulando sobre a mesa da minha cozinha. Peguei ela olhando e a acusei de trair a família ao ficar do lado dos intrusos. Jordan e Ruby chegaram a discutir a possibilidade de abrir mão da herança para evitar mais drama familiar. No entanto, as contas médicas de Diana estavam aumentando e eles precisavam do dinheiro. Decidiram comparecer ao jantar, mas se prepararam para a hostilidade. O dia do jantar finalmente chegou. Elisa tinha preparado a casa da família com extremo cuidado, cozinhando as receitas da nossa mãe e arrumando a mesa formal de jantar. Cheguei cedo, com documentos para todos assinarem, que protegeriam a empresa enquanto ainda garantiriam alguma herança para a família da Diana. Elisa se recusou a distribuí-los, o que gerou tensão imediata entre nós. Theo levou uma de suas novas pinturas como uma oferta relutante de paz. Quando Diana chegou, Theo congelou. Mais tarde, ele contou a Elisa que reconheceu Diana de memórias da infância. Ela tinha observado nossa família à distância ao longo de nossas vidas, aparecendo ao fundo em eventos escolares e comunitários. Ruby levou a sobremesa favorita do nosso pai, feita com a receita da mãe dele. Fiquei tão furioso ao vê-la agir como se fizesse parte da nossa família que deliberadamente derrubei a sobremesa no chão. Jordan se colocou entre nós quando as tensões aumentaram imediatamente. A sobremesa se espalhou pelo piso de madeira que nossa mãe sempre manteve impecável. Elisa tentou estabelecer regras básicas para uma conversa civilizada, mas eu a interrompi, acusando diretamente Diana de chantagem e manipulação. Diana abriu a bolsa calmamente e tirou um maço de cartas do nosso pai, provando que o relacionamento deles tinha sido consensual e amoroso. A compostura dela só me deixou ainda mais furioso. Tentamos começar o jantar apesar da tensão. Theo percebeu que as mãos de Ruby tremiam enquanto ela mexia na comida, do mesmo jeito que as mãos da nossa mãe tremiam quando estava estressada. Vi algo mudar na expressão dele, a raiva cuidadosamente construída começando a ruir. Apresentei minhas provas de que nosso pai tinha sido coagido a mudar o testamento. Jordan rebateu com registros mostrando que o pai já os tinha incluído havia anos, ainda antes da morte da nossa mãe. Acusei Jordan de falsificar documentos, o que levou a mais gritaria. Diana tentou explicar que amava nosso pai, mas se arrependia do segredo que tinha machucado tantas pessoas. Eu a chamei de destruidora de lares e coisas piores, usando palavras que fariam nossa mãe lavar minha boca com sabão. Elisa exigiu que eu saísse da mesa até conseguir ser civilizado, e fui temporariamente banido para a sala de estar. Os irmãos restantes tentaram conversar. O peso da traição compartilhada tornava tudo difícil, com longos silêncios e conversas forçadas. Eles concordaram em assistir ao vídeo do nosso pai, na esperança de encontrar explicações que aliviassem a tensão. O vídeo começou com pedidos de desculpa para as duas famílias. Ele parecia mais velho e mais cansado do que eu lembrava, claramente gravando aquilo pouco antes de morrer. Problemas técnicos fizeram o vídeo cortar em momentos cruciais, o que foi irritante demais. A paciência do Theo acabou, e ele deu um soco na parede, abrindo um buraco no drywall e machucando os nós dos dedos. Ruby, que descobrimos ser estudante de medicina, ajudou a enfaixar a mão do Theo. Ele reparou em frascos de remédio na bolsa dela e perguntou sobre eles. Ruby admitiu que tinha a mesma condição de ansiedade da qual nosso pai sofria, mas que nunca tinha comentado conosco. O vídeo voltou, com nosso pai explicando que tinha amado tanto Diana quanto nossa mãe, mas nunca teve coragem de tomar uma decisão definitiva. Ele descreveu ter criado sistemas elaborados para manter as duas famílias, incluindo telefones separados, contas de e-mail diferentes e até um cronograma falso de viagens de trabalho que nunca aconteceram. No vídeo, nosso pai mencionou um teste final para os filhos antes de revelar a herança verdadeira. Voltei para a sala bem a tempo de ouvir isso e zombei da manipulação dele além da morte. Elisa sugeriu que simplesmente vendêssemos tudo e dividíssemos o dinheiro igualmente para evitar mais brigas. Rejeitei a proposta imediatamente. Ameacei expor irregularidades nos negócios que implicariam a memória do nosso pai se não aceitassem meus termos. Jordan pareceu perceber que eu estava blefando e revelou que já tinha consultado um contador forense sobre as finanças da empresa. O jantar virou uma sequência de acusações quando revelei que sabia sobre sonegação fiscal na empresa após examinar os registros privados do nosso pai. Elisa apontou que eu vinha administrando as operações havia anos, então qualquer responsabilidade legal recairia principalmente sobre mim, não sobre a memória do nosso pai. Ela me deixou encurralado, e sabia disso. Diana tentou apaziguar oferecendo aceitar uma parte menor da herança. Eu estava desesperado e sem saída, então tirei as provas fabricadas que JB tinha me ajudado a criar. Nesse exato momento, o próprio JB entrou pela porta da frente, depois de ter ficado esperando do lado de fora. Ele revelou todo o plano de falsificação, dizendo que não podia mais fazer parte daquela fraude. JB pediu desculpas a todos por ter participado do esquema, mas admitiu que tinha gravado nossas conversas como garantia, caso eu tentasse jogá-lo contra a parede. Eu perdi completamente o controle e avancei contra JB, derrubando velas que incendiaram as cortinas da sala de jantar. O caos se instalou quando todos correram para tentar apagar o fogo crescente.
Formamos uma espécie de corrente de baldes da cozinha até a sala, passando água e toalhas molhadas. Apesar dos esforços, relíquias de família e documentos foram danificados no incêndio. Diana revelou que tinha guardado cópias das cartas e dos registros do nosso pai, antecipando que algo pudesse acontecer com os originais. Os bombeiros chegaram e lidaram com os focos restantes com eficiência, apagando as chamas e verificando danos estruturais. O policial Martinez também apareceu e me reconheceu do incidente anterior com Theo. Ele começou a interrogar todos separadamente sobre como o incêndio tinha começado. Tentei me afastar no meio da confusão, sem querer enfrentar perguntas sobre os documentos falsificados. Theo me viu tentando sair e me derrubou no quintal da frente. Acabamos brigando enquanto os vizinhos assistiam e os veículos de emergência iluminavam a rua com luzes vermelhas e azuis. O policial Martinez encontrou os documentos falsificados e as gravações do JB. Disse que precisava de depoimentos formais de todos e nos pediu que fôssemos à delegacia. A noite terminou com todos nós prestando depoimento na polícia. Elisa tentou me proteger, sugerindo que um estado de abalo psicológico tinha afetado meu julgamento, mas as provas de falsificação e tentativa de fraude eram substanciais. O policial Martinez me manteve detido para acusações formais e passei a noite em uma cela. Theo confessou ao policial Martinez que tinha descoberto provas de sonegação fiscal do nosso pai anos antes e tinha ficado quieto. Insistiu que eu tinha escalado tudo ao tentar falsificar documentos. Agora nós dois enfrentávamos possíveis acusações, embora as minhas fossem mais graves. Jordan e Ruby ofereceram declarações favoráveis ao Theo, dizendo que não queriam prestar queixa contra ele. Eu ameacei implicá-los também na fraude fiscal, o que destruiu qualquer unidade familiar que ainda restava. Diana lembrou de informações sobre as práticas empresariais do nosso pai que poderiam ajudar a reduzir minha possível pena. Ela hesitou em se envolver depois de tudo que eu tinha feito, mas Elisa implorou para que ajudasse apesar do meu comportamento. JB forneceu às autoridades provas detalhadas dos meus planos de falsificação, mas também se incriminou em esquemas passados. Os promotores lhe ofereceram um acordo para testemunhar contra mim, que ele aceitou imediatamente. A casa da família virou cena de crime, enquanto investigadores procuravam registros financeiros. Muitos documentos tinham sido destruídos no incêndio, então contadores forenses foram chamados para reconstruir as finanças da empresa. Ruby descobriu que eu vinha desviando dinheiro da empresa havia anos para cobrir minhas dívidas de jogo. Ela hesitou em compartilhar essa informação, consultando Elisa sobre as implicações para a família e para os funcionários da empresa. Elisa usou sua formação jurídica para negociar a redução das acusações contra os dois irmãos. Como a promotoria tinha um caso forte contra mim, ela se concentrou em separar o processo do Theo dos meus crimes mais graves. Jordan visitou Theo na detenção provisória, levando materiais de arte para ajudá-lo a passar o tempo. No início, os guardas se recusaram a permitir, mas Jordan fez tanto barulho que um policial mais compreensivo acabou intervindo. Eu enfrentava acusações sérias de fraude, falsificação e tentativa de enganar o tribunal. Ofereci devolver todo o dinheiro desviado, mas os promotores agora tinham provas de anos de sonegação fiscal na empresa e pressionaram por penas máximas para fazer de mim um exemplo. Na audiência de custódia, foi determinado que eu deveria permanecer preso devido ao risco de fuga e à gravidade das acusações. Theo foi libertado sob fiança, mudando completamente a dinâmica de poder entre nós. Eu sempre tinha sido o irmão mais velho responsável, e agora era o criminoso da família. Theo descobriu que nosso pai estava se preparando para contar toda a verdade sobre as duas famílias pouco antes de morrer. Aparentemente, eu tinha ameaçado sair da empresa se ele fizesse isso, e ele continuou com a mentira em parte por causa do meu ultimato. Eu tinha esquecido essa conversa, mas agora me lembrei de ter dito ao nosso pai que largaria tudo se ele fizesse alguma besteira, quando ele insinuou que faria um grande anúncio familiar. Diana me visitou na prisão, oferecendo um perdão que eu não merecia. Eu a ataquei verbalmente, incapaz de aceitar a bondade dela. Ela me deixou uma cópia completa do diário do nosso pai, e foi embora sem dizer mais nada. Demorei dias para abrir o diário. Theo e Jordan separaram juntos os itens que puderam ser salvos do incêndio, trabalhando surpreendentemente bem em equipe. Eles descobriram um cofre escondido no porão que nenhum de nós conhecia. Ligaram para Elisa antes de abri-lo, querendo uma testemunha. O cofre continha provas de que nosso pai tinha sido roubado por um sócio décadas atrás. Ele nunca denunciou para proteger a família do parceiro, o que significava que a empresa vinha operando no prejuízo havia anos. Eu tinha tentado esconder esse déficit crescente com contabilidade criativa e, por fim, com desvio de dinheiro. O conhecimento médico de Ruby ajudou a identificar padrões de medicamentos nos registros do nosso pai, revelando que ele vinha se automedicando para a depressão havia anos. Nenhum de nós fazia ideia de que ele lutava com problemas de saúde mental, sempre o vendo como o patriarca forte e inabalável. Finalmente li o diário completo do nosso pai na cela. A verdade crua sobre a covardia dele e o favoritismo em relação a mim foi difícil de aceitar. Eu tinha sido o filho dourado, aquele que seguiu seus passos, enquanto ele admirava secretamente a coragem artística do Theo. Os relatos da vida dupla mostravam um homem destruído pelas próprias escolhas. Eu finalmente desmoronei e escrevi uma confissão completa dos meus crimes. Os promotores ofereceram ao Theo um acordo para testemunhar contra mim. A lealdade familiar o fez hesitar, mesmo depois de tudo que eu tinha feito. Jordan lembrou a ele que eu não tinha demonstrado nenhuma lealdade ao ameaçar implicar todo mundo. Diana revelou aos irmãos que tinha câncer em estágio terminal, do mesmo tipo que matou nossa mãe. Ela vinha escondendo isso para proteger Jordan e Ruby da preocupação. A herança passou a ter um significado totalmente diferente para todos, já que o tratamento de Diana era caro e em grande parte não coberto pelo plano de saúde. A seguradora da empresa investigou o incêndio na casa da família. As provas sugeriam que não tinha sido totalmente acidental. Havia indícios de fogo em locais distantes da sala de jantar, onde as velas tinham sido derrubadas. Theo passou a ser o foco dessa nova investigação. Elisa descobriu que Theo vinha armazenando materiais artísticos inflamáveis de forma inadequada na casa.
Ela não conseguiu determinar se a rápida propagação do incêndio tinha sido deliberada ou apenas resultado de negligência, enfrentando um dilema ético entre protegê-lo e ser honesta com os investigadores. À medida que a data do meu julgamento se aproximava, as provas contra mim só aumentavam. Ofereci uma confissão completa, implicando apenas a mim mesmo, na esperança de proteger Tel e a reputação da empresa da família. Os promotores consideraram um acordo que reduziria minha pena em troca de cooperação total com a investigação fiscal. Ruby encontrou provas de que Tel havia criado obras de arte, incorporando danos de fogo antes do jantar. Em vez de relatar isso aos investigadores, ela o confrontou em particular. O segredo compartilhado acabou criando um vínculo inesperado entre eles. Jordan me visitou novamente na prisão, trazendo músicas que havia composto sobre perdão e família. Pela primeira vez, reconheci plenamente meus erros, pedindo desculpas pela forma como tratei Diana e seus filhos. Jordan gravou nossa conversa como prova do meu arrependimento para ajudar na sentença. À medida que os processos legais avançavam, Elisa coordenou com Marcos para preservar o que restava do espólio. As autoridades fiscais colocaram penhoras sobre a maioria dos bens, e as taxas legais consumiram quase tudo. A herança que causou tanto conflito reduziu-se a quase nada. Acabei me declarando culpado de múltiplas acusações de fraude e falsificação. Na audiência de sentença, expressei remorso genuíno. O juiz concedeu uma pena reduzida de 5 anos, com possibilidade de liberdade condicional após 3, considerando minha confissão e cooperação. Provas se acumularam quanto ao envolvimento de Tel na propagação do incêndio, além do acidente inicial. Quando a situação parecia ruim para ele, Ruby apresentou fotos com registro de horário provando que havia sido acidental. As acusações de incêndio criminoso foram retiradas, restando apenas as de negligência pelo armazenamento inadequado de materiais artísticos. Tel assumiu responsabilidade pela negligência e enfrentou sua própria sentença. A promotoria pediu prisão, citando os danos extensos à casa da família. Diana testemunhou sobre o caráter de Tel, descrevendo mudanças positivas desde que se conheceram. Apesar de como nossa família a tratou, o depoimento dela comoveu o juiz. Jordan se ofereceu para ajudar a reconstruir a empresa, usando seus conhecimentos básicos de negócios, mas a maioria dos bens permaneceu congelada. Os irmãos decidiram coletivamente vender o que restava das propriedades e usar o dinheiro para o tratamento médico de Diana. Elisa preparou a audiência de Tel com testemunhas da comunidade artística. Uma testemunha surpresa apareceu. A ex-secretária do nosso pai, com décadas de observações sobre a dinâmica familiar. Seu relato sobre o comportamento manipulador dele forneceu contexto para as ações de Tel. Tel recebeu uma sentença de 18 meses em uma unidade de segurança mínima. O juiz permitiu que ele criasse um programa de arte-terapia para outros detentos, dando propósito à pena. A saúde de Diana piorou rapidamente nos meses seguintes. Ela recusou tratamentos extensivos, dizendo que preferia tempo de qualidade com os filhos. Jordan e Ruby lutaram com a perda iminente enquanto começavam a construir relações com os meio-irmãos. Recebi atualizações ocasionais de Elisa, que a visitava regularmente. Eu ainda processava tudo, às vezes recaindo na raiva antes de lembrar a devastação que causei. Elisa me visitou na prisão com notícias da piora de Diana. Eu ainda guardava ressentimento e não conseguia expressar simpatia. Ela deixou fotos de família na mesa, mas não voltou por meses, magoada com minha hostilidade contínua. Ruby concluiu a faculdade de medicina, com Elisa presente na formatura no meu lugar. A celebração foi agridoce sem Diana, já em cuidados paliativos. Elas criaram um vídeo para o quarto do hospital, mostrando Ruby de beca e capelo. Jordan descobriu que nosso pai compunha música secretamente havia anos. A notação era complexa e exigia interpretação. Ele começou a colaborar com Tel por meio de visitas à prisão. Os interesses artísticos compartilhados formaram gradualmente uma fraternidade genuína entre eles. Elisa finalizou a venda dos bens da família, resultando em acordos modestos para cada irmão após dívidas e impostos. As contas médicas de Diana consumiram completamente as partes de Ruby e Jordan. Elisa cobriu secretamente algumas despesas com sua parte, sem contar a ninguém. Soube da piora de Diana por uma carta de Jordan. As regras da prisão me impediram de visitá-la, algo que lamentei apesar da nossa história difícil. Criei uma pintura de pedido de desculpas, com orientação de Tel por cartas, canalizando meu arrependimento na arte pela primeira vez. Diana faleceu em paz, com Jordan, Ruby e Elisa ao lado. Nem Tel nem eu pudemos ir ao funeral devido à prisão. Jordan gravou o serviço para assistirmos depois. Os irmãos descobriram que Diana havia deixado cartas para cada um de nós, inclusive para mim e Tel. Cada carta continha avaliações dolorosamente honestas do nosso caráter, junto de perdão genuíno. Tivemos que encarar nossos papéis na ruptura familiar por meio das últimas palavras dela. Elisa visitava Tel regularmente, levando notícias e materiais de arte. Ela lutou por um tempo sendo a única irmã livre, carregando sozinha o peso de reconstruir conexões familiares. Acabou criando um grupo de apoio para famílias afetadas por crimes de colarinho branco, transformando nossa experiência em algo útil para outros. 3 anos após a morte de Diana, Elisa estava na abertura da exposição Luz Fragmentada, uma mostra colaborativa com pinturas de Tel inspiradas nas composições musicais de Jordan. Tel havia sido libertado 18 meses antes e construiu reputação com arte sobre trauma familiar e redenção. Jordan transformou as composições secretas do nosso pai em uma premiada série de música de câmara que circulou nacionalmente. Ruby tornou-se médica, especializada em cuidados cardíacos, talvez influenciada pela condição do nosso pai e pelo câncer da mãe. Ela levou sua filha pequena, chamada Grace Diana, a encontros familiares, um símbolo de reconciliação e novos começos. Eu ainda cumpria minha pena reduzida, com 2 anos restantes. Tornei-me um detento exemplar, ensinando ética empresarial a outros presos com base nos meus próprios fracassos. Minhas cartas à família mostravam arrependimento genuíno e autorreflexão antes impossíveis para mim. A herança que nos dividiu havia desaparecido, mas construímos algo mais valioso em seu lugar: verdade e uma confiança cautelosa.
A empresa da família foi substituída por uma pequena fundação voltada a filhos de pais com vidas duplas, administrada por Elisa junto à sua prática jurídica. Embora a decepção do nosso pai quase nos destruísse, o teste final que ele impôs, forçar-nos a nos encarar como família, acabou funcionando além do que ele imaginou, ainda que não da forma planejada. Enquanto visitantes da galeria admiravam obras que retratavam fotografias familiares fragmentadas e remontadas em novos padrões, Elisa checou o celular e viu uma mensagem minha sobre minha próxima audiência de liberdade condicional. Ela respondeu simplesmente: "Todos nós estaremos lá." Olhando para trás, é difícil acreditar quão rápido nossa família supostamente normal implodiu, como uma casa construída sobre areia movediça, depois de descobrirmos a vida dupla do nosso pai. Lembro-me de estar sentado no meu antigo quarto, encarando troféus que ele exibira com orgulho. Peguei um troféu de beisebol de quando eu tinha 12 anos. Ele tinha gritado de alegria quando acertei o home run da vitória. Arremessei o troféu contra a parede, vendo-o se despedaçar, assim como minha percepção dele. Descobrir que seu pai morto era basicamente um mestre da decepção criminosa não é algo para o qual terapia ou livros de autoajuda te preparam. Nos primeiros dias após a leitura do testamento, Elisa tentou organizar um jantar em família, achando que alguma normalidade ajudaria. Ela fez lasanha com a receita antiga da nossa mãe, que nosso pai sempre elogiava. Quando nos chamou à mesa, Theo e eu nos olhamos e caímos numa gargalhada histérica, descontrolada, que logo virou choro. A pobre Elisa ficou ali, segurando a travessa, completamente perdida. A lasanha ficou intocada a noite inteira. Passei a me obcecar por cada viagem de negócios que nosso pai fez, recalculando cronogramas na cabeça. Ele estava mesmo naquela conferência em Phoenix, ou comemorando o aniversário da Ruby? Faltou a minha formatura por causa de uma reunião com o fornecedor, ou estava assistindo ao recital de piano do Jordan? Cada memória virou suspeita, exigindo uma análise forense. Após minha prisão, o jornal local publicou uma matéria brutal. Herdeiro da Morgan Hardware é preso. Fortuna familiar construída sobre mentiras. Pessoas que eu conhecia a vida inteira passaram a me evitar. Meu treinador de beisebol do ensino médio, que sempre me tratou como um filho, atravessou a rua para não me encontrar quando eu estava solto sob fiança. Os rumores ficaram tão absurdos que um cliente contou a um funcionário que nosso pai tinha uma terceira família no México. Eu ri quando Elisa me contou essa. Na prisão, meu colega de cela era um contador aposentado que havia desviado dinheiro do fundo de construção da igreja. Ele me dava pequenos discursos noturnos sobre redenção, me chamava de Júnior e contava histórias da decepção da própria família. Era estranhamente reconfortante receber conselhos de alguém que também tinha destruído a própria vida de forma espetacular. Ruby me enviou um cartão feito à mão no meu segundo mês de prisão. Ela pintou uma pequena peça abstrata que parecia fragmentos quebrados se juntando. Não havia mensagem, apenas o nome dela. Mantive o cartão colado na parede da cela até que um guarda o arrancou durante uma revista. Não pedi outro, mas a imagem ficou comigo. Quando os investigadores vasculharam os registros financeiros do nosso pai, encontraram dezenas de saques em dinheiro feitos em datas importantes das nossas vidas. Aniversários, formaturas, aniversários de casamento. Era como se ele estivesse marcando esses marcos, literalmente pagando pela própria culpa. $100 de cada vez. Até o investigador principal disse que era o caso mais organizado de fraude familiar que ele já tinha visto. No meu pior momento na prisão, desenvolvi um hábito estranho de desenhar árvores genealógicas elaboradas em guardanapos durante as refeições. Eu mapeava todos os cenários possíveis. E se minha mãe tivesse sabido? E se meu pai tivesse realmente escolhido a família da Diana em vez da nossa? E se nós fôssemos a outra família o tempo todo? Meu orientador prisional disse que isso era meu cérebro tentando dar sentido a algo fundamentalmente sem sentido. Um terapeuta teria me cobrado $200 por hora por esse insight, mas eu ganhei de graça junto com a comida ruim da prisão. Elisa me contou depois que, por semanas após o incêndio, ela teve sonhos vívidos em que via nosso pai sentado em 2 mesas de jantar ao mesmo tempo, como algum experimento bizarro de física quântica. Nos sonhos, ele parecia completamente satisfeito, comendo a mesma refeição com 2 famílias diferentes, sem nunca perceber a impossibilidade daquilo tudo. No dia em que Theo foi libertado, Jordan foi buscá-lo no velho Buick do nosso pai, o único carro que não tinha sido apreendido nem vendido. Pelo que disseram, eles dirigiram até a costa e passaram horas jogando pedras no mar, quase sem conversar. Theo me contou depois que foi a primeira vez que sentiu que tinha um irmão, não apenas um rival ou inimigo. Quando penso nisso, a elaborada enganação do nosso pai exigiu habilidades logísticas quase admiráveis. Manter 2 famílias separadas por décadas, manter registros financeiros em ordem, lembrar quais histórias contar para qual família. Era como se ele estivesse comandando uma operação secreta, não apenas sendo um cônjuge infiel comum. Se ele tivesse aplicado esse mesmo nível de meticulosidade aos negócios, talvez não estivéssemos enfrentando a falência. Um detalhe bizarro que surgiu durante a investigação foi que nosso pai tinha exatamente a mesma poltrona de leitura nas 2 casas. Mesmo couro, mesmo fabricante, até posicionada no mesmo ângulo perto da janela. O psicólogo criminal que analisou o caso disse que era uma técnica clássica de compartimentalização, criando ambientes paralelos para manter a separação mental. Algo nesse detalhe me assombra mais do que quase qualquer outra coisa. Enquanto eu aguardava o julgamento, Diana me enviou um cartão de Natal assinado por ela, Jordan e Ruby. Dentro, havia uma foto do nosso pai na formatura do ensino médio do Jordan. Ele estava radiante de orgulho, com o braço sobre os ombros do Jordan, usando o relógio que eu tinha dado de presente de aniversário naquele mesmo ano. Rasguei a foto imediatamente, depois passei horas colando tudo de volta naquela noite, estudando a expressão do meu pai em busca de qualquer sinal de culpa ou conflito. Não havia nada óbvio. Apenas um homem orgulhoso do filho. Os promotores tinham um gráfico de linha do tempo que criaram para o caso, mostrando os movimentos do nosso pai entre as 2 famílias ao longo de 27 anos. Era todo colorido e ocupava uma parede inteira do tribunal.
Olhando para aquilo durante o julgamento, percebi que ele tinha conseguido estar presente em todos os eventos importantes da vida de ambas as famílias, alternando cuidadosamente suas ausências para que nenhuma delas se sentisse constantemente negligenciada. Era ao mesmo tempo impressionante e absolutamente devastador. Meses depois de tudo, Elisa encontrou um gravador de voz antigo na gaveta da mesa do nosso pai. Ele continha anotações ditadas sobre cada um de nós, observações, preocupações, momentos de orgulho. Ele falava do talento musical do Jordan, com o mesmo orgulho que expressava sobre minha aptidão para os negócios ou os dons artísticos do Theo. Ouvir a voz dele falando de todos os filhos juntos foi perturbador. Na mente dele, não éramos famílias separadas, apenas localizações diferentes. O capelão da prisão me perguntou uma vez o que eu diria ao meu pai se ele ainda estivesse vivo. Levei semanas para conseguir responder. Quando finalmente consegui, percebi que não diria nada. Eu apenas ouviria. Porque, depois de todo esse tempo, a única coisa que nunca tivemos de verdade foi a verdade entre nós. A antiga secretária do meu pai, Mary, confidenciou a Elisa que suspeitava que algo estava errado havia anos. Nosso pai comemorava o dia da secretária com 2 presentes diferentes, dizendo para Mary manter um no escritório e levando o outro para casa. Ela tinha presumido que ele tivesse uma namorada, talvez, mas nunca imaginou uma segunda família inteira. Do jeito que ela descreveu, era como trabalhar para 2 homens diferentes que, por acaso, dividiam o mesmo corpo. Depois de saber sobre a medicação para a depressão do nosso pai, Theo encontrou uma carta inacabada na mesa dele, endereçada ao terapeuta. Nela, nosso pai descrevia sentir-se como se estivesse observando a si mesmo viver 2 vidas separadas, incapaz de integrá-las ou escolher entre elas. Ele escreveu que terminar qualquer um dos relacionamentos seria como amputar um membro. Theo queimou a carta depois de ler. Ele me contou mais tarde que não suportava a ideia de mais alguém ver nosso pai tão vulnerável. No meu 2º ano de prisão, recebi um cheque de direitos autorais de um valor pequeno. Aparentemente, Theo e Jordan tinham composto uma peça chamada Legado Dividido, que tinha sido apresentada em um documentário sobre segredos de família. Eles me listaram como coautor, mesmo eu não tendo participado de nada. Quando liguei para Theo para questionar isso, ele simplesmente disse: "Sua história também faz parte disso, queira você ou não." No fim das contas, o que mais me marca não é o fato de nosso pai ter mantido 2 famílias, mas que nenhuma delas suspeitou de nada por décadas. Todos nós aceitamos suas ausências, suas desculpas, seu afeto compartimentalizado como algo normal. O que isso diz sobre nossas expectativas em relação aos pais, aos homens, à família? Talvez a verdadeira tragédia não seja apenas a enganação do nosso pai, mas o quão facilmente todos nós a acomodamos. Enquanto escrevo isso aqui no computador da biblioteca da prisão, sim, temos acesso limitado como parte da reabilitação. Percebo que ainda estou tentando dar sentido a tudo. Às vezes me pergunto se existe um universo em que nós 5 crescemos juntos, em que nosso pai fez uma escolha diferente, em que nossas mães encontraram algum arranjo não convencional que funcionasse para todos. Mas então lembro que isso não é um drama estranho da Netflix. Foram nossas vidas reais, despedaçadas pela incapacidade de um homem de fazer uma escolha e sustentá-la. A ironia é que, ao tentar manter as 2 famílias felizes, ele garantiu que todos nós acabarássemos devastados. Então, sim, quando meu pai morreu, descobri que ele vivia uma vida dupla, e no processo, perdi tudo. Minha liberdade, meu negócio, minha reputação e, o mais importante, o pai que eu achava que conhecia. Mas, de alguma forma improvável, também ganhei algo. 3 irmãos que eu nunca soube que tinha, e com o tempo a chance de construir relações autênticas baseadas na verdade, não na conveniência. A decepção do nosso pai nos destruiu, mas encarar essa decepção juntos está, lenta e dolorosamente, nos aproximando novamente de maneiras que nenhum de nós jamais poderia ter imaginado.